Olá, pessoal. Eu sou a Lê Monteiro de Castro. Estou de volta aqui nessa nossa maravilhosa plataforma e hoje eu já vou trazer um tema polêmico: maternidade, minhas Virgínias, minhas Marias, minhas tudo mais e tudo bom. E vamos falar sobre maternidade. Também quero trazer o caso que é bem antigo da Nathalie Mega, produtora, em relação ao Porchat e a separação deles e como a maternidade pesou como uma decisão na hora de escolher permanecer ou não num casamento. Mesmo que você se dê bem com as pessoas com a pessoa que você está casada, que você está feliz, mesmo assim, a maternidade, a definição de que eu quero ou não ser mãe, pesou muito para a Nathalie e não era algo tão importante assim para o Porchat, que gosta muito de viajar. Se você vê um podcast dele falando sobre, então eles se separaram na amizade, numa boa, mas por conta dessa diferença entre o casal. Quero falar um pouco disso e tenho certeza que vocês vão gostar. E trazer o debate, não necessariamente trazer uma ideia pré-pronta. Vou falar um pouco de sociologia também, falar um pouco da nossa sociedade, da mulher nesse espaço, mas é mais do que nunca um debate. É algo para vocês comentarem aí embaixo, para a gente pensar sobre, refletir e entender o papel. Como está chegando o Dia das Mães, eu acho que é um momento ideal para comentarmos sobre isso. Eu espero que vocês gostem. E aproveita, já deixe o like, já deixe o comentário. Você pode dizer o que você quiser, com todo respeito e consideração, nada de ficar atacando o produtor de conteúdo que não está te fazendo mal de forma nenhuma, como aconteceu e tem acontecido em alguns vídeos que as pessoas falam que eu não sei de nada, etc. Mas tá tudo certo. A gente já cria o conteúdo sabendo que vai agradar um público específico e vai talvez desagradar um outro, e tá tudo bem. Vamos lá. Começando, eu quero comentar essa história que não é tão nova do Evaristo Costa, jornalista, meu colega de profissão, que resolveu fazer um comentário em relação à babá da Virgínia Fonseca, que é uma influenciadora, esposa do Zé Felipe, que é famoso como filho do Leonardo e marido da Virgínia. E que depois, e cantor, e que depois fez um rap sobre isso, e ficou engraçado, e as pessoas ficaram rindo sobre esse assunto das minhas Marias, da minha Virgínia, e virou um bafafá essa história. A gente sabe que muitos produtores de conteúdo na internet trabalham baseados no marketing da treta. Uma de grande exemplo aí, eu vou usar um termo para remeter a ela sem falar o nome dela. A talvez prima rica, ela também tem um conteúdo muito baseado nisso. Não vou dizer que o da Virgínia é, porque eu não acompanho tão intimamente esse conteúdo dela. A base deu muito bafafá, mas ela conseguiu reverter e vender mais e ter um faturamento enorme aí. Não sei se foi lucrativo ou não. Mas, para além disso tudo, ela postou que na hora de tomar vacina, a filha dela buscou o colo da babá. Eu fui muito pouco cuidada por babá, fui numa parte da vida até um pouco, tomaram conta porque minha mãe trabalhava fora, mas eu fui alguém que ficou muito mais da casa da avó, por exemplo. Mas a gente sabe que com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, cada vez fica mais difícil para a mulher realmente cuidar da criança em tempo integral. E também houve um debate que, só de ter esse debate, eu acho que a internet está diferente, a sociedade está diferente, que foi, gente, ninguém comentou sobre o pai, ninguém se incomoda do pai não estar com a filha e dele não ser um refúgio nesse momento. Agora, se a mãe não é e a babá é, ela realmente não está valendo nada. E foi isso que pareceu com um comentário do Evaristo, que ele disse alguma coisa no sentido de que mãe é quem cria, tá deixando a filha com a babá. Eu até esqueci o comentário em si. E depois virou um bafafá. Mas a ideia não é julgar essa história. Ah, o Evaristo deveria. Olha, o Evaristo deveria. O Evaristo deveria ou não ter falado isso? Se a pessoa ganha dinheiro expondo a vida particular, ela está
propensa, ela está ali, ela tudo bem falarem mal dela, ou criticarem a forma como ela vive, como ela educa os filhos. Ela está ali para isso. Também discordo um pouco dessa ideia e não é o debate. Eu quero trazer para o debate o quê? Hoje nós temos mulheres no mercado de trabalho. Mulheres que são, como a Virgínia, empresárias, influenciadoras, tendo dinheiro ou não, pobres ou ricas. E essas mulheres precisam, inclusive, de serviços públicos de qualidade, digamos assim, até uma questão política. Elas precisam de políticas públicas de cuidados para as crianças, porque o cuidado da criança ainda recai muito só sobre a mulher. Tanto que ninguém criticou o Zé Felipe, criticaram a Virgínia. E ele foi lá defender a honra da família dele, as minhas Marias e a minha Virgínia. E também as pessoas falam que ele foi lá irritar e fazer uma bobeira para defender as mulheres dele, mas ok. A intenção dele também não é a questão aqui. A questão é a gente pensar como esse cuidado, essa ideia do care, do cuidado, eu falo care em inglês porque várias pesquisas que estudam essa parte da divisão sexual do trabalho, porque cuidar de uma criança é um trabalho, não só quando você é remunerada por isso, quando você também não é, você está, de uma certa forma, tendo um trabalho ali. Então, cuidar dessa criança é trabalhoso. E por que que isso até hoje ainda fica muito centralizado na mulher? As pesquisas todas, a maioria que trazem esse assunto da dupla, tripla jornada e do care, do cuidado, são mais para fora, estão mais lá fora, por isso que usa-se esse termo care. E a gente tem outros tipos de cuidado, cuidado de doentes, cuidado de uma pessoa que está no hospital de alguma maneira também, não necessariamente muito doente ou não, idosos, pessoas com alguma dificuldade de mobilidade, isso sempre recai no colo da mulher. E se a gente pensar, é um trabalho. Gerenciamento da casa, eu sempre comento isso. Porque às vezes a pessoa, a gente não está usando aqui um marcador social somente. Claro, uma família mais pobre vai ter mais dificuldade. Uma família talvez racializada pode ter mais dificuldade. Isso é fato, ok? Mas quando a gente reflete aí na sociologia sobre isso, a gente vê que independente da família ter dinheiro, às vezes a família tem recurso. A mãe trabalha, o pai trabalha, ambos têm uma boa remuneração e os filhos, por exemplo, estão na escola. Quem faz dever de casa com essas crianças? Geralmente é a mulher. Se o pai não for professor, geralmente é a mulher. Quem vai pensar o que vai ser o almoço de amanhã? Quem vai gerenciar esse lar? Quem vai saber o que a empregada, o que a outra pessoa, a faxineira, o que a cozinheira, o que cada pessoa que está ali no cuidado, que são mulheres e são mulheres pobres e geralmente racializadas, vão fazer? Quem vai determinar o que vai ser comprado no mercado? Muitas vezes isso vira uma sobrecarga para a mulher. Cada lar tem o seu gerenciamento. Eu não posso falar sobre isso e nem tenho nada com isso, mas a gente está pensando em termos de sociedade. Então, vale a pena a gente lembrar que essa divisão e essa estrutura da sociedade nos leva a crer que existe ali uma sobrecarga em relação à mulher. Por isso, essa crítica em relação às minhas Marias, a minha Virgínia e tudo mais, é muito válida e é muito válida que eu estou dizendo, é muito importante a gente falar sobre isso. Sobre essa crítica de, poxa, o pai não foi cobrado hora nenhuma. Ninguém virou e falou assim, cadê o Zé Felipe que não estava dando vacina? Ou se ele estava lá, por que ele não pegou a criança no colo? A criança buscou a babá. E eu também não vejo, a mãe estava junto, eu não vejo problema algum da babá estar ali também. Normal. Não significa que os pais não cuidem. E aí eu quero trazer uma fala interna de uma conversa minha com a doutora Lívia Cabral, pediatra, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Ela comentando até em relação aos filhos dela, como é importante você parar de tentar pensar em passar um tempo com os filhos e começar a pensar em, ao invés de você passar um tempo em que você vai num parque aquático, num lugar incrível,
fazer um grande passeio, fim de semana, shopping, cinema, é integrar os filhos nas atividades de casa. Ela traz essa ideia, que é muito legal. Por exemplo, você vai fazer um lanche, você coloca uma criança pequena, pode ser, perto de você, se não tiver um objeto cortante, algo que queima, você coloca a criança para guardar uma coisa num lugar, uma coisa que não quebra, para mexer em alguma coisa, para participar daquele momento e curtir a experiência de fazer alguma coisa que é uma atividade familiar. E é muito legal a criança também ver uma divisão equilibrada dessas tarefas dentro de casa. Ver que o pai também faz tarefas de cuidado da casa, do lar, que a casa também é dele, e a mãe também, e de cuidado dos filhos, deles se sentirem tanto seguros e à vontade com o pai quanto com a mãe. Isso é muito legal. E com a babá também, por que não? Com a cuidadora, com a avó, com quem vai olhar essa criança quando você estiver trabalhando. Porque se você trabalha fora, ambos trabalham fora, não tem jeito. E as famílias cada vez mais dependem do sustento feminino também. Então não adianta a gente acreditar e ignorar ou trazer uma crítica de que as mães não ficam mais com os filhos. Isso é mais uma sobrecarga para uma mulher que tenta ser boa no mercado de trabalho, tantas vezes com dificuldades impostas e que muitas vezes olham feio para mães. Ah, ela é mãe, não sei se eu vou contratar. Isso existe. Tem esse preconceito de fato. O que eu acho uma grande besteira. Contratem mães. Elas têm poderes especiais. Uma vez eu perdi meu óculos e liguei para minha mãe. Eu estava no Rio, na minha casa, eu morava sozinha em Botafogo. Aí eu liguei para minha mãe e falei: "Mãe, perdi meu óculos. Onde você acha que tá?" Aí ela falou assim: levanta seu travesseiro." Achei meu óculos. Então, mães têm superpoderes, vale a pena. Só que também quando a gente remete a mãe a uma heroína, a gente esquece como ela é humana, como ela sofre e como ela está com uma sobrecarga enorme. Então, para de cobrar da mãe que ela ali na hora deveria ser mais importante que a babá, não existe. Mais uma vez a gente está fazendo quase que uma rivalidade feminina. Não existe essa cobrança. A mãe é importante para vários momentos, e ela estava no mesmo momento junto. Ela não falou para a babá, vai lá e leva para vacina essa criança. Ela foi junto. Mesmo publicando, foi só para divulgar. Ok, e que ela faça um trabalho na internet, que se ela resolveu expor os filhos de alguma forma, ela está mostrando a importância de vacinar uma criança. Eu acho que ela fez um bom trabalho nesse aspecto. Não acompanho tudo que ela posta, mas isso é uma coisa positiva. Então vamos parar de ter essa crítica vazia e vamos repensar o que a gente está falando por aí e apoiar essas mães, essas mulheres que estão aí na luta, tentando dar o seu melhor e dar o que é possível naquele momento para a educação dos seus filhos, para o mundo melhor, para o mercado de trabalho mais justo. Essas mulheres estão inseridas e elas são muito importantes. Então vamos relaxar e repensar o que a gente anda falando e criticando nos lugares. Tanto para as mulheres ricas, quanto para as mulheres pobres, quanto para todas elas e todas as mães. E eu desejo para todas as mães um feliz Dia das Mães, que esse fim de semana seja maravilhoso, que vocês tenham a empatia das pessoas ao invés de ter críticas tão vazias, que vocês consigam, com certeza, com tudo que vocês têm, ensinar e trazer bons valores às crianças, que tenham apoios dos pais. E muitas vezes a gente tem aí mães que dos pais recebem só pensão quando recebem e quando os filhos são registrados. Então, existe uma dificuldade enorme em relação a isso no Brasil. Você pode olhar pesquisas e números que você vai encontrar facilmente. Por isso, vale muito a pena a gente parar de julgar essas mães, repensar o nosso lugar. Um beijo. Tchau, tchau. Eu sou mãe de pet, só. E já dá trabalho.